aproveitando o gancho, falando sobre Lula, ele deu uma entrevista essa semana também, em que ele cita a questão do vice, né? Falou sobre Alckmin, enfim. Daí hoje, quer ver, eu até separei um trechinho, na Rádio Liberal de Belém, ele disse assim, ó, o vice na chapa tem que ser um cara diferente do próprio Lula, um contraponto ao próprio PT. E eu queria te ouvir, a gente tem ouvido todo mundo aqui sobre essa chapa Lula-Alckmin, eu quero te ouvir sobre isso, como que você vê essa chapa? Você acha que é interessante, de fato, para inclusive tentar uma vitória ali em primeiro turno, uma vitória incontestável, ou você vê com olhos não tão bons? Quero te ouvir sobre isso. Então, primeiro, eu acho que a candidatura do presidente Lula, se ele, como ele tem sido muito cuidadoso, né, tem dito, eu não sou candidato, se eu for candidato, tenho pretensão de ser, mas isso ainda não está definido no partido, e nem o Alckmin foi para um outro partido, então ele é uma possibilidade efetiva de compor a chapa com o presidente Lula, mas isso ainda não está definido e é preciso dar tempo ao tempo. Então, feito essa preliminar, que acho importante sempre fazer, eu diria o seguinte, é claro que o PT precisa, e o presidente Lula precisam ampliar. Né? Não é possível não apenas disputar a eleição, mas gerar uma possibilidade de governo, né? Com um programa forte, com um programa popular, se você não ampliar as suas possibilidades de interlocução, não ampliar a sua força, inclusive no nível institucional. Tem que ampliar as forças na rua, com as mobilizações populares, com os movimentos populares, mas tem que também ampliar a malha de apoios e de sustentação de um futuro governo Lula. Então, eu não tenho dúvida que as interlocuções a gente sabe da capacidade, em alguns momentos, inclusive, da genialidade do presidente Lula para fazer esses diálogos, para fazer essas costuras. Mas eu também entendo, como muitos petistas, como muitos da esquerda, né, que é verdade que o Alckmin é uma alternativa de gestão difícil, porque o Alckmin tem história no Tucanistão de São Paulo, tem história, né, na perseguição ao movimento secundarista, tem história na repressão aos movimentos de moradia, Pinheirinho é um exemplo. É verdade também que o Alckmin tem história no golpe de 2016, porque ele, inclusive, embora não tenha participado diretamente do golpe de 2016, ele foi um apoiador indireto, porque fez falas nessa direção de apoiar aquele golpe de Estado, né, aquele golpe parlamentar e midiático e empresarial que se produziu ali em 2016 contra a presidente Dilma. Ele também disse que o Lula estava colhendo o que plantou quando o Lula foi preso, quer dizer, em momento nenhum trabalhou com a presunção de inocência, não precisava fazer nenhum discurso pró-Lula e muito crítico aos óbvios desmandos e vícios da Operação Lava Jato, mas poderia dizer, olha, é preciso apresentar as provas, é preciso trabalhar com o princípio da presunção de inocência. Ele não fez isso, então ele tem uma história que eu acho que quando ele se filiar e se essa conversa avançar de fato, o Alckmin vai ter que entrar na arena e vai ter que dizer que ele se reposicionou, vai ter que dizer que ele estava errado em não denunciar a Operação Lava Jato, vai ter que dizer que ele reviu posições em relação às políticas sociais, às posições políticas. Eu acho que ele vai ter que ser muito cobrado e o campo progressista e todas as forças políticas, que não são poucas e são crescentes, que estão apoiando uma possível candidatura a Lula, vão cobrar dele essa medida. Agora, ele é alguém que agrega, e inclusive, provavelmente, não seria necessário o Alckmin para o presidente Lula ganhar a eleição. Sem o Alckmin como vice, o presidente Lula, em todos os cenários das pesquisas, desde o ano passado e esse ano, já está na beirada de ganhar a eleição em segundo turno, com muita margem, precisa acontecer muita coisa para isso mudar. Esse cenário vai se consolidando, não dá para ficar de salto alto, porque muita coisa pode acontecer, então tem que entender que vai ser uma guerra, vai ser uma luta, e inclusive o jogo baixo, as baixarias contra o presidente Lula, as fake news, as jogadas políticas vão continuar e vai ser preciso estar preparado para enfrentá-las, mas de todo modo eu acho que ampliar para o centro e tal, amplia uma possibilidade de governabilidade,
e, ao mesmo tempo, sinaliza a intenção do presidente Lula de governar para todos, de governar com todos, embora, como ele sempre tem dito, com prioridades claras, prioridades sociais claras, enfrentamentos em termos de políticas sociais, econômicas, de reversão de reformas, como a trabalhista, claras. Quer dizer, ele está dizendo que, se for eleito, é para fazer isso, e que ele não tem 76 anos e nem passou o que ele passou para não fazer, né, ou para dar qualquer desculpa. Então, ele vai entrar com uma pauta social e política progressista muito clara, e o Alckmin, se vier, será bem-vindo, mas terá que acompanhá-lo, né? Vai ter que entrar na arena e vai ter que mostrar que mudou de posição. Saiu do PSDB porque mudou de posição, flexibilizou posições neoliberais, enfim. Eu acho que isso será necessário, né? Inclusive para que ele possa ganhar a respeitabilidade do campo progressista, não é só do PT, não, do campo progressista, porque ele tem muitas contas a prestar para o campo progressista. A gente está na expectativa por essa chapa e, enfim, para que a gente possa saber de fato quais serão os nomes, se vai ser Alckmin mesmo, para a gente falar com mais profundidade em relação a isso também.